Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, codificação essa feita por Allan Kardec. Estamos aqui no capítulo 1, que fala sobre Deus. Terminamos ontem sobre os atributos da divindade. Hoje vamos entrar na questão 14, onde Kardec começa a perguntar, são apenas 3 questões, sobre panteísmo. Questão 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Então, nós pertenceríamos ao todo que compõe Deus. Não teríamos, então, individualidade. Teríamos uma individualidade temporária, enquanto aqui estamos, mas, ao desencarnar, voltamos para o todo. E aí perdemos a nossa individualidade. Então, é isto mesmo que Kardec... Ai, Cristina, isso não faz sentido nenhum. Pois é, mas tem pessoas que têm essa ideia. Que Deus é a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Ou seja, ele não é o Criador. Ele é um composto de criação. Então, quem criou isso tudo, né? Não faz o mesmo sentido. Os espíritos respondem a Allan Kardec dizendo assim: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. É isso que falamos. Ele seria um complexo da criação, tudo junto e misturado. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra, ou seja, criatura e criador, criação e criador. Eles complementam a resposta ainda dizendo o seguinte: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Isso é fantástico. Porque eles nem tentam explicar a nossa inteligência. Eles dizem: crede-me, não vades além. Não podeis duvidar, e isso é o essencial, levando-nos pelo bom senso, pela razão, pelo raciocínio do efeito. Não há efeito sem causa. Se existe um efeito, tem que haver uma causa. O efeito pequenino, a causa pode ser pequenina, mas o universo, como efeito, o que o causou? Não é? Então, Deus não existiria se fosse assim, esse tudo misturado da criação formando Deus, que é a ideia do panteísmo, não é? Porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe. Disso não podeis duvidar. Isso é o essencial. Quer dizer, isto basta por enquanto. Crede-me, não vades além. Mas por quê? Porque eles não querem nos explicar? Não, porque nós ainda não conseguimos ir além mesmo. Sem nos confundirmos. Dizem eles ainda: não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Do entendimento. É um labirinto. Não vamos saber resolver esses enigmas, porque ainda não temos compreensão o suficiente para isso. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando, na realidade, nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas,
tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. A começar pelo quê? Pela mudança que temos que promover em nós, não é? Seria estarmos muito preocupados com a sobremesa e nem um pouco preocupados em fazermos o prato principal, em fazermos a comida, que é o que realmente interessa. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, nos desembaraçarmos das imperfeições, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Principalmente para quem? Para nós. Para nós. Isso não fala mal de nós. É porque estamos num ponto do nosso progresso intelectual e, consequentemente, moral, que ainda não nos permite uma mais profunda compreensão de muitas coisas. E isso realmente só iria nos confundir e nos fazer perder tempo para o trabalho que realmente nos interessa, que é esse trabalho que precisamos realizar em nós. Então, olha, estudai as vossas próprias imperfeições. Conhece-te a ti mesmo, não é? Dizia lá no portal do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Delfos, um oráculo, está aqui, depois vamos chegar lá, neste livro, essa citação. Então, estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Questão número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? A gente está fazendo praticamente a mesma pergunta, mas desta vez ele está citando a doutrina panteísta. Os espíritos respondem uma resposta bem curta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Então, seria, vamos dizer assim, o orgulho humano, não é? Em querer ser a divindade. Então, não sou a divindade, mas eu estou ali, faço parte dela. Não. Nós somos a criatura da divindade, somos a criação da divindade. Questão 16. Os que professam essa doutrina do panteísmo pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode... muito bem. Eu não tinha visto a última frase. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão inteligente, que se pode opor a esse raciocínio panteísta. Ele diz, eles vão responder os espíritos, o que se pode opor a esse raciocínio, a razão, bom senso. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. Reconhecer-lhe o absurdo. Então, vamos repetir para ficar claro aqui. Os que professam a doutrina panteísta pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, ponto. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito,
Não existindo vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. E sendo assim, é como se tudo fizesse parte de Deus, entende? Pois é. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Por quê? Porque tudo é parte de Deus. Esta premissa é que é falsa. Então, a conclusão não tem como ser verdadeira, é falsa também. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão, dizem os espíritos. Refletir maduramente, não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. E Kardec, então, vai comentar a resposta dos espíritos. Essa doutrina, a doutrina panteísta, faz de Deus um ser material. Então, deixou de ser o Criador. É um ser material. E matéria é o quê? É criação, não é Criador. Veja, total sem sentido. Então, não é Deus. É o que eles falaram antes. Então, Deus não é Deus. Porque se Deus é efeito, não é causa. Não pode-se ser causa e efeito ao mesmo tempo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria, em escala maior, o que somos em escala menor. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade. E um dos atributos de Deus é o quê? Imutabilidade. Por quê? Porque todas as suas leis são perfeitas, né? Então, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento e nenhuma sutileza de sofisma é uma inverdade filosófica, é bem isso, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema acima, que é o panteísta, o que ele não pode deixar de ser? Causa. Ele não pode deixar de ser o Criador. Não se pode confundir causa e efeito, Criador e criação. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima, panteísta, está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Kardec conclui dizendo-nos: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Causa e efeito. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro. Não é o pintor que o concebeu e o executou. Mais claro que isso, transparente como a água, mas sem problemas, podemos ter dúvidas, é lógico, sobre tudo e qualquer coisa, vamos colocar nos comentários, ok? E aí retomamos o assunto. Fato é que terminamos o capítulo 1 e amanhã começamos o capítulo 2, que vai falar sobre os elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Elementos gerais do universo. Primeiro falamos do Criador, agora vamos falar da criação. Muito bem, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.